A paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Quando se encontrou só, aqueles que estavam ao seu redor, juntamente com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Aqui eu vou explicar para vocês por que Jesus falava através de parábolas com o povo. Porque nos versículos anteriores aqui de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós vemos os religiosos da época acusando Jesus de expulsar demônio pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Eles estavam atribuindo as obras do Espírito Santo a Satanás. E eles não quiseram dar ouvidos a Jesus Cristo, Filho de Deus. O escritor aos Hebreus diz que antigamente Deus falava com o povo, com a humanidade, através dos patriarcas, através dos profetas. Agora ele fala através de Jesus Cristo, do seu Filho, e só vai ouvir Deus falar agora através de Jesus Cristo. Quem não tem Jesus não ouve Deus falar, porque Deus escolheu assim. E nós vemos que muitos iam até Jesus querendo apenas bênçãos, querendo tirar algo dele. Tanto que uma mulher outra vez chegou perto de Jesus, tocou na hora das suas vestes e ela conseguiu arrancar virtude de Jesus Cristo para receber uma cura. Então muitos estão atrás de Jesus por interesse. Outros não creem na sua obra, que é sobrenatural, e atribuem a obra de Jesus Cristo a demônios, ao inferno, ao diabo. Então Jesus, quando recebe esta acusação, ele começa agora a falar em parábolas, porque o profeta diz, vou falar e vocês não vão ouvir. Vocês têm olhos e não vão ver. Por quê? Porque eles estavam atribuindo a obra de Deus ao diabo. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E quando isso acontece, os céus se fecham. As pessoas não enxergam e não ouvem mais nada. E Jesus Cristo deixou agora um entendimento reservado para aqueles que têm ouvido e querem, se esforçam para ouvir. Então, depois que Jesus saiu de perto da multidão junto com os seus discípulos, quando eles estavam sós ali na intimidade com ele, olha que coisa interessante. Quando os seus discípulos entram na intimidade com Jesus, eles perguntam, eles conversam, Jesus responde e tem um diálogo. Isso é um ensino maravilhoso para a nossa vida. Quando nós entramos na intimidade, o que é entrar na intimidade? É estar a sós com Jesus. Ali nós vamos conversar com ele, ele vai nos ouvir, ele vai nos responder, ele vai nos ensinar e não tem coisa melhor do que isso. E para vocês entenderem, nem os 12 apóstolos, nem os discípulos que seguiam a Jesus entendiam as parábolas que Jesus falava. E a gente costuma falar e explicar em pregações, ouvir pregadores falando que Jesus falava em parábola, que era para o povo entender, falava na linguagem, ok, só que ninguém entendia. Eles entendiam a história humana que Jesus contava, mas o que era do Espírito, o que era profético, o que estava por trás, a moral daquela história espiritual, eles não entendiam. Porque agora só vai entender quem tem o Espírito Santo de Deus, e isso foi reservado exclusivamente para a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Então nós precisamos agora olhar para a palavra de Deus com um olhar profético, buscando entender o que está por trás da história, o que está por trás da moral. Assim como disse Deus para Jeremias, clama a mim e anunciarei coisas grandes e profundas que você não sabe. Tem coisas da palavra de Deus que Deus só vai revelar quando nós clamamos. A palavra de Deus nos ensina que as coisas que são mistério, que são misteriosas, que o homem não alcança, são reservadas para Deus. Aí Deus chega para Jeremias e fala assim, clama a mim, Jeremias, que essas coisas misteriosas que o homem não alcança, que são reservadas para mim, eu vou anunciar para ti. E esse é o nosso desejo, de estar a sós com o nosso Senhor, na intimidade, clamando para Ele revelar coisas profundas e maravilhosas que nós não sabemos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.